Povo meu corintiano, última dessa terça-feira, Fernando Diniz é o novo treinador no lugar de Dorival Júnior. Dorival Júnior foi demitido do Corinthians, isso mesmo, o campeão da Copa do Brasil, que tirou o Corinthians de uma fila de 8 anos sem ganhar um título importante. O último tinha sido o Cari do Campeonato Brasileiro da quarta força. Dorival Júnior foi demitido do Corinthians, agradeceu ao treinador, o presidente Osmar Stabile, que fica até o final do ano, até a eleição do Corinthians acontecer pelo menos no final do ano, e saiu, né? E eu não tenho ainda os números para passar, mas vou passar os números do Dorival Júnior depois no Instagram, o link está por aqui, tá? Canal do Wesley de Souza, como nos outros vídeos que eu fiz nessa terça. E vou desejar muito boa sorte ao Dorival Júnior, um técnico que eu gosto muito quando treino no Vasco desde 2009, naquela Série B. Eu, como vascaíno, torço muito para que ele um dia até volte à seleção e seja cada vez mais completo, ajudar o Brasil a ganhar um hepta, um octa campeonato, que o Hexa venha com o Ancelotti, ok? Para o lugar de Dorival Júnior, vem alguém muito diferente, né? A gente quando fala do Fernando Diniz, que acertou, já foi anunciado pelo Corinthians, é um estilo muito diferente de Dorival, Tite, Cuca, né? Até dos próprios europeus. Tenta imitar o Guardiola, mas não é muito certo. E tem seus problemas de gestão. Foi com o Tite no Palmeiras, a questão do Perninha, foi agora a questão do Nuno Moreira no Vasco, que ele troca o Nuno para a ponta direita, para a meia direita, e joga para a ponta esquerda o Andrés Gomes. O Andrés Gomes começa muito bem, mas o Nuno cai de produção, ainda não volta a render tanto no Vasco, né? Ano passado ele jogava com Coutinho, Ryan, Andrés Gomes terminando na vaga do Verratti, mas também Verratti, e o Nuno na ponta esquerda. Então ele muda muito. Então, o corintiano, eu não sei se ele vai pegar o bidão, vai tirar de trás dos dois atacantes, Memphis e o Roberto, e vai pedir pro bidão marcar lateral. Eu não sei o que ele vai fazer com o Garro, se o Garro vai ser titular ou não, Mateuzinho, Matheus Bidu. Eu só sei que é muito diferente. Fernando Diniz de Dorival Júnior, é uma mudança muito radical de Osmar Stabile e do diretor de futebol que está lá no Corinthians, no qual eu não lembro o nome. Mas é desejar muito boa sorte ao Fernando Diniz, quando ele entendeu que no Vasco não dava para fazer tudo o que ele queria. Ele botou o Vasco muito mais convencional e foi à final da Copa do Brasil perdendo para esse Corinthians. Eu acho que é isso que o corintiano quer muito para a Libertadores. O Corinthians não ganha Libertadores há 14 anos e é para um clube paulista, principalmente, seja Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, próprio Mirassol, é uma religião falar de Libertadores por conta de empresários, patrocinadores, a soberba paulista do futebol, os próprios youtubers, influencers, jornalistas. Então, é um desafio muito grande, talvez seja até o maior do Fernando Diniz, né? Depois daquela Libertadores ganhada pelo Fluminense, ele entende muito bem. Acho que é um desafio maior, porque naquela Libertadores, antes, ele teve um ano para preparar aquele time, né? Chegou em maio de um ano, agosto de um ano, foi ganhar no outro e, acho que se eu não me engano, foi em 2023, chegou em maio de 22, chegou em 23, ganhou. Meu Deus. No Corinthians não é bem assim, tá chegando em abril para tentar ganhar uma Libertadores ou um vídeo Copa do Brasil ou um Brasileirão em novembro e dezembro. Há de muito se preocupar, o torcedor corintiano, pode ser carta fora do baralho, já possa ser que na Copa, na janela da Copa, o Fernando Diniz já não seja mais o treinador, a torcida peça Tite, ou um treinador europeu, possa ser muito sim, mas é um treinador muito inteligente muitas das vezes, volta a falar, fez um bom trabalho, campeão da Libertadores do Fluminense, finalmente veio através dele, e vice-campeão com o Vasco, perdendo para o Corinthians no 0-0 em Itaquera e perdendo de 2-1 com o Nuno Moreira fazendo para o Vasco, empatando, só que o Yuri Alberto abriu o placar e
Memphis Depay fechou a contagem naquela final histórica em novembro, dezembro do ano passado. Muito boa sorte ao Fernando Diniz. Sai o campeão da Copa do Brasil, entra o vice-campeão da Copa do Brasil para assumir o Corinthians, que principalmente bandido, com bandido eu não vou falar, mas que torcedor de bem, de paz do Corinthians, da fiel torcida, tenha paciência com o Fernando Diniz, ou que ele respeite as peças que ele tem na mão para ter uma filosofia muito mais ágil e rápida para o Corinthians, que tem a Libertadores começando nessa semana. Espero ver a partida do Corinthians para fazer uma análise de um pós-jogo de um Corinthians, que ainda é o Corinthians do Dorival. O Diniz não vai ter nem tempo de mexer muito na equipe, só no aspecto psicológico e emocional. Ele que é psicólogo, psicanalista, então vai conversar muito bem com a galera do Corinthians, que tem o Memphis, todo mundo criticando ganhando 1 milhão, o Roberto ainda não engrenou, o Garro desde daquele acidente lá na Argentina nunca mais foi mesmo, o Bidon não foi convocado para a seleção, como o Ryan tinha sido, então tem muitas coisas acontecendo no Corinthians que o staff do Diniz, a comissão técnica, mais a diretoria executiva do Corinthians vai ter que ajustar. Valeu, galera. Boa sorte, Diniz. Boa sorte, Dorival Júnior, onde você estiver. Fui!